Pessoal, sou Rita Ferreira, mediadora de conflitos e astrogenealogista. Hoje eu escolhi falar sobre a Frida Kahlo, essa importante expressão da arte cubista do México nos anos 50, em homenagem à morte dela hoje faria 69 anos, dia 13/7/54. Ela nasceu no dia 6 de julho, uma canceriana, de lua em Gêmeos e ascendente em Leão. Já já a gente vai falar um pouquinho sobre o mapa astrogenealógico dela. Eu escolhi falar um pouquinho aqui os pontos principais. A data de nascimento e a da morte no mesmo mês e na mesma cidade, Coacatán, no México. Nós vamos falar um pouquinho da importância do nome e das heranças familiares que ela expressa nas suas artes. Então, vamos começar falando sobre o nome dela, nome composto. Então, vamos falar um pouquinho das origens, né? Começar por Madalena, que significa aquela que vive na torre de Deus. Aqui já tem uma importante expressão da influência católica, no caso dela, judaico-húngaro e também espanhola, mas um pouquinho mais recente, através dos avós paternos, nós vamos ver essa influência da Espanha na vida dela. E se a gente puxar um pouquinho na história, volta um pouquinho para o judaísmo e as questões religiosas. Magdala era o nome de uma aldeia, né, no Mar da Galileia. Então, aqui a gente tem um nome toponímico que representa um lugar. Aqui nós vamos falar sobre Carmen, canção, poesia, verso, já denotando um pouquinho das questões que ela tem de influência das artes e que ela vai expressar através da pintura. De novo aqui, a influência religiosa na sua psique, no seu inconsciente familiar, e que ela traz e expressa tão bem através das suas pinturas. Frida, aquela que traz a paz. E aí a gente começa a falar um pouquinho dos conflitos familiares que ela traz de forma tão expressiva na busca da sua identidade, na construção da sua identidade que ela vai ao longo da vida e em todas as suas artes expressar esses conflitos que a gente vai ver um pouquinho mais expresso no DNA familiar dela no mapa. Aqui a gente vai falar um pouquinho da origem, um pouquinho das questões familiares que ela traz na história. Então, o pioneirismo do avô, que foi um mexicano, e a avó materna, a parte da agricultura, e as ligações dela com a nobreza mexicana. E aí a gente vai falar um pouco do ascendente em Leão, onde nós temos a Leão no mapa, sempre vai ter ligações com as lealdades e a realeza, a nobreza na família. Também falando um pouco sobre o nome Frida, é uma vertente alemã, onde ela também traz as questões tanto dos indígenas quanto dos alemães, são as questões da genealogia através do nome dela. No mapa astrogenealógico, eu coloquei aqui algumas questões importantes para a gente falar sobre esse stellium. A gente pode ver que tem bastante coisa em Câncer, tem o Sol, as questões da simbiose da família, casa 11, as lealdades familiares com relação ao Leão e todas as histórias que ela traz do inconsciente com relação a irmãos, com relação a mortos no sistema, autoritarismo expresso nas artes, e ela vai se tornar uma figura importante do feminismo da época. E aqui a gente está vendo as emoções contidas e rígidas que depois eles vão colocar com esse nome de feminismo, que na verdade ela expressa por conta de outras questões simbólicas e sistêmicas da genealogia. Aqui a gente também eu sublinhei um fato importante, muito marcante, que aconteceu na vida dela aos 19 anos, que foi um acidente, e aí através dessa dor, ela transforma isso em arte e expressiva de forma sutil e pintura, precisa trazer para a concretude para mostrar a sua autoexpressão, e aí ela transforma essa dor em arte e todo o expressionismo familiar,
A maior parte das pinturas dela tem a ver com a família, são personagens da família dela e, ao mesmo tempo, uma forma dela se autoafirmar, de buscar a personalidade. E aí a gente vai falar também dos contratos com os mortos, e aí, durante a vida, ela tinha várias dualidades internas e inconscientes, por exemplo, se vestindo como um homem e colocando também isso como uma bissexualidade, através da luta por sua identidade. Então, isso é um pouquinho do que eu coloco aqui, para a gente entender como todo artista e também os terapeutas, né, onde nós temos Kiron, vai mostrar a nossa dor, que nós tentamos curar, e isso pode muitas vezes se transformar em arte, e é muito comum os artistas expressarem isso através da arte, no caso dela, a pintura. E todo esse cenário, esse contexto, guerra civil no México, as questões de emoções contidas e rigidez, possivelmente do lado feminino, e aqui as castrações e as simbioses da família, onde a pessoa, de forma inconsciente, tenta buscar a sua individualidade, a sua essência, o sol, e a sua luta por busca de um lugar, né, de pertencer, e o preço que ela pagou por tudo isso foi uma vida de grande sofrimento, de provações, de privações, muitas dores de forma interna, dores muito arraigadas e contidas no seu inconsciente, segundo as histórias, e também no corpo físico, consequência desse acidente, que de certa forma levou para toda essa arte, mas também o preço que ela pagou por essa dor. Aí aqui eu queria colocar um pouquinho dessas influências no inconsciente coletivo, né? Por que que é importante a gente falar sobre isso, sobre a questão dos nomes e da ancestralidade? Ela tem uma memória AR, e é uma memória que vai falar de vítimas e salvadores no sistema. Então, no caso dela, uma forma de expressar o amor e de honrar as vítimas e as pessoas que não puderam viver, muito possivelmente questões de irmãos mortos no sistema, com as guerras, as questões indígenas, sempre temos muitos mortos que não puderam viver as suas histórias, e nós trazemos isso no inconsciente através de compensação, de também não vivo porque vocês não viveram, e expiação no envolvimento de outras histórias, e aí você busca envolvimentos afetivos com outras pessoas na tentativa inconsciente de buscar e honrar essas histórias afetivas. Eu espero que tenha feito sentido para você. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha.